Esporte com Bruno Migliozzi. Muito bom dia, todo mundo ligado aqui no Primeira Hora da Rádio Bandeirantes. Vamos falar de esporte em um final de semana decisivo nos estaduais pelo Brasil. Mas antes, com atualizações dessa sexta-feira, porque tivemos, olha só, a maior venda, a maior compra da história do futebol brasileiro. Falo de Vitor Roque no Palmeiras, atacante que completou 20 anos na sexta-feira, fez aniversário, chega depois de 2 anos na Europa, estava no Atlético Paranaense antes de ser vendido ao Barcelona por 25 milhões e meio de euros fixos, ainda com possibilidade de aumentar esse valor com bônus ali ao longo do seu contrato de 5 anos no Palestra Itália. Ao todo, 154 milhões de reais na cotação atual, montante muito alto, semelhante aí aos valores que constavam na opção de compra do contrato do Real Betis com o Barcelona, mas o Palmeiras foi lá e pagou. Agora o Vitor Roque deve estar à disposição, quem sabe, para uma semifinal de Campeonato Paulista. Para hoje, logicamente, não dá partida contra o São Bernardo em São Bernardo, mas pontuar, né, é importante essa contratação histórica de um Palmeiras que financeiramente vai muito bem. Agora, além disso, destaque também importante da pré-convocação da seleção brasileira com 52 nomes divulgados. Vamos rapidamente mencionar alguns destaques, porque é uma pré-lista desses, apenas 23 serão de fato os convocados para a data FIFA de março, duelos contra Argentina e Colômbia, mas alguns jogadores chamam a atenção, né? A gente pode pontuar do Brasil, goleiros Hugo Souza e o Everton do Palmeiras, também na defesa o Danilo, Léo Ortiz do Flamengo, além do Fabrício Bruno do Cruzeiro, laterais Alexandro e Wesley, os dois do Flamengo, além de Alex Telles Botafogo, Guilherme Arana Atlético Mineiro, meio de campo com muitas novidades, Alisson, Lucas Moura e Oscar, os 3 do São Paulo, constam na pré-lista, além do Gerson, que já vinha sendo convocado naturalmente, jogador do Flamengo. No ataque, muitos nomes que chamam a atenção. Bruno Henrique do Flamengo volta a aparecer, aí a gente tem o Estevão do Palmeiras e o Igor Jesus do Botafogo, que já vinham na lista normalmente, e o Yuri Alberto, apareceu, jogador do Corinthians, na lista, o artilheiro do Timão no ano passado e que também está indo muito bem, decisivo essa semana na Copa Libertadores. A seleção recebe a Colômbia no Mané Garrincha no dia 20 de março, 9h45, em sequência enfrenta a Argentina às 9 horas da noite em Buenos Aires do dia 25 de março. Então, duelos importantes, pensando aí na preparação para a Copa do Mundo do ano que vem. E é claro, Neymar apareceu na lista, jogador do Santos, à disposição da seleção brasileira, marca o seu retorno depois de praticamente 2 anos, desde 2023 ele não atua com a camisa da seleção brasileira. Agora sim, com os destaques desse sábado, futebol, que a gente tem, é claro, na Rádio Bandeirantes, e o destaque vai para o duelo do Palmeiras, quartas de final do Campeonato Paulista, jogo decisivo, e é claro que a gente vai acompanhar tudo a partir das 8h30 da noite, São Bernardo e Palmeiras, jogo em São Bernardo, que poderia ter vendido o campo, preferiu jogar na sua casa diante da sua torcida para ter mais chances de eliminar o Verdão, que olha só, não conseguiu o mando de campo. Apesar da boa campanha, o São Bernardo foi melhor. Destaque também para Campeonato Carioca. Temos aí semifinal de Campeonato Carioca e é um jogo gigantesco, meus amigos, porque o Vasco da Gama vai pegar a equipe do Flamengo. Jogo às 15 para às 6 da tarde, horário um pouquinho diferente, 15 para 6, semifinal, jogo 1, É o primeiro jogo que acontece no Newton Santos. O Vasco da Gama decidiu levar o jogo para o estádio que tem gramado sintético e foi uma opção ali, sem a opção do São Januário, para ter mais torcida e também para, claro, desestabilizar um pouquinho. O Flamengo vai ter que jogar no gramado sintético contra o Vascão. A outra semifinal é de Fluminense e Volta Redonda. A gente destaca, né, o Campeonato Carioca muito abaixo da equipe do Botafogo ao longo de toda a competição. Fica de fora dessa semifinal aí, reta final dos estaduais pelo Brasil. Destaque também para outros jogos importantes, porque Campeonato Gaúcho tem Juventude e Grêmio às 4h30, 9h30 da noite, a vez do Internacional encarar a equipe do Caxias. Campeonato Catarinense tem Brusque e Chapecoense às 6h30, Campeonato Baiano, o Bahia pega Jacuipense às 4h, mais tarde às 6h30 tem Atlético da Bahia contra a equipe do Vitória. Destaque rápido para o futebol internacional com Copa da Inglaterra, em jogos importantes acontecendo nesse sábado, 2h45 da tarde, Manchester City pegando o Plymouth. Então o Plymouth aí, pequeno time do Plymouth, tentando a sorte contra a poderosa equipe do Manchester City. Na Itália, às 2 da tarde, tem Napoli e Inter de Milão. Campeonato da Espanha, Real Betis e Real Madrid entram em campo às 2h30 e depois às 5 da tarde, o Atlético de Madrid recebendo o Athletic Bilbao. Esses os destaques desse final de semana de muita bola rolando. É claro que você fica ligado em todos os detalhes aqui na Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes, 7h48. A Rádio Bandeirantes prepara uma cobertura especial da cerimônia do Oscar neste domingo, na torcida pelo